Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Abrace Talk, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadores de Stands. Eu sou Paulo Passos. Eu sou a Sula Costa. Oi, Bom Paulo. dia, Sula. Bom dia, tudo mais bem? Um dia bacana de gravação, hein? E eu estou animadíssima, hein? A gente está hoje com uma fera maravilhosa. Nossa, adoro! Ju, obrado por estar com a gente aqui hoje. Muito Bem-vinda. gentil da tua parte. Prazer, gente, estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. A Ju é uma sumidade. Eu vou ler um breve currículozinho dela, só para vocês terem uma ideia. Juliana Patti, 17 anos no mercado. Me corrija se eu estiver falando uma coisa errada. 17 anos no mercado corporativo, conectando estratégias, eventos, marketing, relacionamento na geração de negócios e experiências de impacto, com passagem por grandes multinacionais, entre elas a Bayer. Né? Foi presidente da Lagev de 2022 a 2026. Olha só, isso aqui é top 50 influenciadoras da indústria de eventos Latam, da Eventex, em 2025, prêmio Benchmice, categoria ESG em eventos. Em 24, top 50 mulheres mais poderosas do turismo brasileiro, pela Panrotas 2022, vencedoras do Prêmio Caio Grand Prix Eventos 2022 e 23. Que delícia! E mentora do Programa de Diversidade de Fornecedores da Bayer 2019. Isso aqui são os principais prêmios que ela teve. Paulo. Jesus do céu. Gente, vamos muito descobrir bom. tudo quem é ela. Muito bem-vinda. Apesar que é o seguinte, eu vou falar aqui, olha, acho que quem ganha prêmio Grand Prix do Prêmio Caio, não é por nada não, isso tá que em eu outro... falo, nós estivemos juntos naquele palco. Serginho, eu tô aqui, hein, por favor. Estivemos juntos. É isso aí. Que alegria, gente. Obrigado por estar com a gente aqui. É um prazer. Eu gosto bastante de poder contribuir com o mercado e acho que o nosso bate-papo vai ser muito rico e vamos lá, gente. Iva. Eu estou pronta para todas as perguntas. Eu Bora acho lá, que para a Eva, gente vamos lá. começar, né, a gente queria saber o seguinte: como que você percebeu que eventos, né, que é a nossa área, seria a trajetória da sua vida? Vamos lá, eventos aconteceu na minha vida. Então, assim, eu atendi a conta da Bayer em agência. Você veio da agência? Aham. E aí teve um processo lá na Bayer, e aí tanto a gerente quanto a coordenadora saíram. Aí mandaram uma pessoa da Alemanha vir colocar ordem na casa, porque naquela época não tinha salvar em rede, deixar, né, material. Então, quando saíram, ficou perdido. E aí essa pessoa da Alemanha veio, ficou 40 dias, eu era dedicada da conta, sabe, gerente de contas? Sim. Eu ia todo dia lá para ajudar, e aí se passaram 40 dias, e aí veio o convite para eu ir para a Bayer. Mas aí na posição de Travel Manager. E aí essa posição ficava dentro da área de compras, então eu acabei fazendo uma carreira dentro da área de compras, então muitas pessoas não conhecem essa parte da minha carreira, mas assim, eu cuidei de todas as categorias de indiretos, então serviços de marketing, que aí eventos e viagens estavam ali, e toda a parte IT, mobiliário, frota, consultoria estratégica, eu tinha 25 compradores. RH, benefícios, IT, telefonia, computador. Tudo sobre tudo nesse time, assim, e foi um grande aprendizado, assim. E aí depois, em 2020, que eu fui para essa área de eventos, mas aí eu conto um pouco mais. Daí você vê, eles estavam sem histórico, você era o histórico, né? Exatamente. Que era que estava ali na linha de frente, e de repente, né, a pessoa fez o convite. Que bacana, que legal. Era uma sexta-feira chuvosa, não tinha Short Friday, e aí eu falei, gente, não sei que horas eu vou chegar em casa, indo para o estacionamento, aí essa pessoa, o alemão, virou para mim e falou assim, você já pensou em vir trabalhar aqui? Aí nisso, os meus irmãos, tudo trabalhava em farmacêutica. Olha. E eles eram representantes, tinham carro, tudo. Então, para mim, trabalhar em farmacêutica era ter carro, sabe? Sim, que você ganha, claro. E aí, eu, quando fui fazer a proposta, eu pedi tudo. E o carro? Mas não veio o carro, porque era uma meu posição de Deus. coordenadora. E só depois que virava gerente, que tinha o benefício. Mas eu lembro muito bem, que sabe aquela coisa assim, quando você é jovem, e aí você fala assim, não, eu vou pedir tudo, eles querem, eu vou pedir. E aí foi muito bom, assim, foi uma chegada bem confortável, assim, de desafios que às vezes a gente não entende o tamanho e a gente só vai. Então foi bem especial. Eu acho que esse teu histórico, ele é bacana, porque ele demonstra, tipo mais jovens que
enfim, estão entrando no mercado, etc., como é importante a dedicação total, porque as pessoas estão de olho. É que assim, só faço aquilo, né? só faço aquilo que sou pago. Não, e ela estava na agência, não Cara, tinha se imaginado, dedicou, entre aspas, né, fazer parte As pessoas da ficam se olhando, corporação. estão olhando. Isso é muito verdade, porque eu fui esses 40 dias no intuito de ajudar mesmo. Perfeito. Então, eu participava das reuniões de companhia aérea, eu tinha tudo histórico das negociações, tinha aquela época do Get There e dos SLAs da agência, os contratos. Então, eu conhecia tudo. Então, eu estava sempre ali e era em inglês, né? Então, isso também era um ponto que eu fiquei 40 dias falando em inglês. E aí veio o convite, assim. E o interessante foi que a vaga não abriu no mercado. Ela foi direto, sabe? Então, Ele realmente isso identificou essa oportunidade, né? Foi uma entrada muito especial, assim. Que bacana. Eu era fornecedor também de um projeto da Apex, e também nessa, igualzinho. Para ir lá todo dia, etc. Tal, a pessoa que estava ali saiu, foi para um outro lugar, e eu estava lá, sabia, gostava do meu trabalho, viram, etc. Você não quer assumir o lugar? De repente eu pulei de cadeira, ou seja, de fornecedor para cliente, para começar a fazer. Então é isso, ou seja, é você fazer, ser a pessoa que está ali pronta, mostrando serviço, mostrando trabalho. Parabéns, muito bacana. Muito bacana. Ju, E não precisava falar alemão. você aprendeu a falar alemão? Não. Eu só consegui algumas palavras. Logo que eu entrei, eu fui fazer aula, mas é muito difícil. Aí eu aprendi só algumas palavras, assim. As básicas que importam, né? Minha filha acabou de se inscrever no alemão, porque ela vai morar na Alemanha. Olha só. Ela já fala algumas línguas, mas o alemão não é uma delas. Mas aí, mesmo estando lá na Alemanha nas reuniões, é tudo em inglês. Então, eu acho também, né? Eu perdi acho que foi Frankfurt. Eu perdi na estação de trem. Estava perdido na estação de trem, não sabia onde era o trem. Perdi um guarda lá, tive um guarda com 3 metros de altura. Eu perguntei, falei, do you speak English? Ele falou um of course, com uma cara assim. Tipo assim, o imbecil, lógico que eu falo inglês. Assim, lá todo mundo fala inglês. Sim, nas grandes centros, né? Sim, óbvio. O alemão é bem inteligente. Vamos lá. Quantos anos você está falando aqui? 17 anos de mercado. 17 anos de Bayer. De Bayer. De Bayer. Aí de mercado tem mais um bom tempo. Até porque ela já vem de agência, então ela já era da nossa área. Eu comecei a trabalhar com 16 anos em agência de publicidade. Olha. Então, 16 anos em publicidade? Não. Eu entrei na agência com 18, mas eu comecei a trabalhar com 16. Como antigamente todo mundo trabalhava no shopping, eu também trabalhei no shopping, era vendedora. E eu sempre fui muito certinha, então eu fiz carreira. Comecei de vendedora responsável, vitrinista, chefe de franquias, até coordenadora geral. Eu trabalhei no comércio também, só que eu trabalhei em loja de imóveis. Eu fazia projetos, sabe, kitchens? Eu fazia projeto de cozinha mais embutido. Comecei com 16 anos também. Eu era de loja. Eu trabalhava em loja também. Porque dava dinheiro, né? Tanto que eu guardava todo o meu dinheiro. Com 18 anos eu comprei meu carro. Olha que delícia. Não sabia nem dirigir. Meu irmão que trouxe o carro da concessionária em casa. Bacana. E meu pai me deu as aulas de autoescola. Legal. Antigamente E eu conto toda essa história para minha filha, né? Super importante. Comecei a trabalhar cedo, estudei inglês, eu falo que o meu inglês é do Brasil. Então, assim, nunca morei fora. Estudei em escola pública. Então, assim, a minha história, assim, eu gosto de contar porque ela é de superação. Que bacana. Né? Tanto que eu moro no mesmo bairro desde que eu nasci na mesma rua. Que legal! Então, o que acontece? Quando eu vou colocar gasolina, o frentista estudou comigo. Oi, ele faz Tem babá no prédio que estudou comigo. Então, Olha, eu mostro isso. E eu, assim, a moça que corta frios lá no sacolão, estudou comigo. E eu sou amiga de todo mundo. Isso é muito importante, faz muita diferença na nossa vida. No contexto como todo. Ou seja, você já não chegou sentando na janelinha como tal de geração... Mas então vamos descobrir que bairro você mora. Eu moro na Lapa. Na Vila Lapa. Ipojuca. Legal, ótimo. É bem bairro assim, mas agora quem mora na Lapa é muito bairrista. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ele adora, e ele é super bairrista. Faz um monte de coisa a pé, bem gostoso. Isso, conhece todo mundo. Que bacana. Ju, então vamos lá. Nessa carreira toda tua, esses anos todos, desde então da loja, desde a loja até hoje, você consegue falar assim, um momento que talvez fosse o mais desafiador da tua carreira? Tem alguns, né? Mas eu acho que a virada para uma grande multinacional, né? A chegada na Bayer foi muito importante. Cultura diferente. Cultura diferente. E
eu já entrei com grandes projetos, troca de agência, RFQ, dentro de uma estrutura de compras global. E eu nunca tinha sido compras, né? Então, eu tive muito bons líderes que me ensinaram como fazer. E eu esponja, né? Aprendendo muito rápido, perguntando muito, tomando decisões ali, às vezes, sem ter o 100%, né? Então, esse início foi muito importante. E aí, eu acho que o outro foi um momento também na Bayer, que foi a fusão, né? A compra da Monsanto, que foi um momento que eram duas grandes empresas, uma americana e uma alemã. E, naturalmente, o que aconteceu? O headquarter da Bayer na Alemanha e da Monsanto nos Estados Unidos. Então, as grandes lideranças, parece que foi um acordo. Lá na Alemanha ficaram as pessoas que eram do legado Bayer e aqui nas Américas, muito mais pessoas de Monsanto. Então, a cultura, principalmente aqui no Brasil, 90% do resultado da Bayer vem do agronegócio. Embora ela tenha o segmento de farma e consumo, 90% o país é agro, né? E com todas aquelas lideranças novas. Nossa, então, que reestruturação puxada, foi hein? muito puxado. E todos os cargos, né, tiveram aquela... E os profissionais da Monsanto entrando. Tiveram que se postar em vagas, porque às vezes tinham as mesmas posições, e eu passei por isso, né? E eu estava na área de compras já como gerente, e aí foi nesse momento que eu concorri a uma posição de compras e ao mesmo tempo abriu a vaga de vendas. Então, mas já era uma vaga que você já imaginava seguir? Não, era uma vaga que foi criada naquele momento, era uma vaga América Latina, e ela juntava duas gerências, a de eventos Brasil e a de compliance médico. Então, que tinham dois gerentes, virou uma posição só e virou Latam. O processo foi muito intenso, assim, porque tinham pessoas de outros países, tinham pessoas da Monsanto, tinha pessoas da Bayer, muita concorrência, e o que eu fiz? Assim, eu estudei muito, fiz muitos cases ali para poder passar nas entrevistas, e foram 6 entrevistas, nossa, gente, uma vaga interna. Menina, Primeiro RH, depois o gerente da área, o diretor da área, depois o presidente da farma, o presidente do agro, uma diretora operacional da Alemanha e o head global da Alemanha. 6 processos. Menina. Então, assim, aí todo mundo dava uma nota e você tinha um ranking depois. Um ranking final de E aí, em dezembro de 2019, meu chefe do Brasil me ligou para falar, a vaga é sua, começa dia 2 de janeiro. Aí, com carta branca, você vai ter, né, autonomia de pensar no time, remodelar e bastante autonomia. E, no dia 16 de março, deu a pandemia. Logo que você assumiu. Logo que eu assumi. Então, eu falo que a pandemia ela foi um momento muito difícil, só quem viveu, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo que a Bayer sempre teve ótimos líderes de eventos, porque já existiam essas áreas, né? Mas foi na minha gestão que teve a transformação digital. Total, e aí, começamos do assim, zero, né? No dia... acho que foi 16, ou logo meio de abril, a gente já estava fazendo um lançamento de produto online, né? Então, foi muito rápido a adequação. Primeiro, o Brasil foi o primeiro país de 90 países com estrutura de eventos da Bayer. Foi o primeiro a sair com um evento digital. Olha, que coisa interessante de escutar, né? Primeiro. Que e aí, logo depois, em maio, a gente fez um lançamento. E assim, lançamento de produto, de farma, você tem o time, né? Quando a Anvisa libera, você já pode fazer um lançamento. Então, pandemia ou não, tinha que fazer. Aí nós fizemos um evento do Kailina, que era um DIU para mulher jovem. E esse evento, ele foi online com uma ginecologista famosa, tal, que tinha didática mais assim para esse canal, né? E a gente foi parar no Town Hall Global da Alemanha como exemplo, porque o evento estava montado para físico, né? Para 300 ginecologistas. Quando ele foi para online, a gente falou assim, vamos convidar toda a base de CRM do Brasil. Total. Se tiverem 300... Era o primeiro evento desse segmento de ginecologia
que ia ter online. Então, os médicos estavam muito curiosos para saber o que era o tal do evento online. 5 mil médicos. Caramba, que legal, parabéns. Olha. Foi um marco. Não, além de ser o primeiro, né? Ainda um super... Não, foi o segundo. O primeiro foi um que foi do lançamento de produto. E esse outro lançamento, que aí esse foi um super case, assim. E gastou 10% do que ia gastar no presencial. Mas com 5 mil, né? Ainda mais com 5 mil. A pandemia foi acho que assim, ela foi um gigantesco aprendizado. Foi. De todas as formas. É. De o que fazer, o que não fazer. Exato. De tudo, absolutamente tudo. Né? Eu falo que os profissionais, eles ficaram mais completos. Eu falava isso muito pro meu time. Porque a gente sabia fazer, né, 100% face-to-face. Quando a gente foi para o digital, nós ficamos 2 anos e pouco fazendo só online. Quando voltou, agora a gente consegue olhar o briefing e dizer se ele vai ser presencial, se vale a pena fazer online, se ele vai ser híbrido. Então, o profissional ficou mais completo, né? Porque agora ele tem essa visão do que a demanda vem e o que vai emplacar mais em audiência, né? Com certeza, então, fazer essa medição. Mas aí eu acho que a gente voltou meio obrigatoriamente, meio híbrido por muito tempo, né? Uhum. E hoje avalia-se, né? Até para pegar um número maior de pessoas, né? Fazer um híbrido ou só um online. Eu acho que tem que pensar muito o que é o evento, porque nada substitui o presencial para o relacionamento, né? O network, a venda. Eu acho que para o segmento de treinamento, ele funciona bem. Concordo, número grau. Total. Agiliza, né? Agilizador. O Jorge Souza, não? Souza da Corumora. Ele tem uma frase na época da pandemia que eu achei maravilhosa. Que do virtual se vende, mas no presencial você faz negócios. Exatamente. E isso é profundo. E eu concordo, número grau, que tem algumas coisas que a gente aprendeu para o conhecimento. Você consegue, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Você consegue passar hoje em dia o conhecimento, tanto os milhões de cursos online que tem hoje em dia no mercado. Você não precisa mais se deslocar, a gente é muito mais objetivo, mais produtivo, né? Sim. Nas reuniões. Mas eu acho que tem reuniões que o presencial não substitui. Não. Né? Então, acho que, de fato, essa análise, mas é um agilizador. Mas isso também acarreta aquele outro lado que a gente sempre traz aqui, do imediatismo, que agora a gente está nessa era muito do imediatismo que o online nos permitiu. Não, você tá com um cliente, está desenvolvendo um briefing, você pegar um papel, é mais ou menos o que você quer, você começar a rafiar. Isso. Não tem, porque você entende o cliente, você conversa, o cliente mas aí a gente desenha, agora eu mostro no vídeo. Mas eu falo, gente, é mais ou menos isso, para a gente conseguir ser efetivo, né? Você teve algum, a gente falou agora, ela perguntou de um momento desafiador, eu vou fazer a mesma pergunta, só com outro viés. Agora, você teve algum outro evento, ou seja, que se te marcou emocionalmente? Nossa. Esse foi aquele que... Eu tenho um que era um evento grande, uma convenção grande, e eu fiz todo um trabalho de SG por trás. Que legal. Fiz, assim, desde a comunicação da jornada, então, o que as pessoas iam receber, porque, assim, o ESG, se você não fala sobre ele, as pessoas não percebem que as coisas foram pensadas nesse sentido. Então, a comunicação... E é uma das suas bandeiras, né? É uma das minhas bandeiras. A comunicação faz diferença. A bandeira em si, o que aconteceu? Eu fiz um vídeo já, assim, contando tudo desde a chegada, sabe aquele e-mail que vai contando tudo e vai passando a estratégia que foi feita e os resultados, um vídeo lindo, que eu consegui negociar sem custo com um dos fornecedores que já estava fazendo a cobertura do evento e tal. E aí, no repasse antes de começar o evento, você tem todas as etapas com a pessoa que está, a redatora, que está fazendo toda a parte de como vai ser o nosso dia a dia ali, vai ser o repasse geral do evento. E aí, roteirista. Eu falei para ela, vamos colocar nesse momento aqui, já mais para o final do evento, passar isso em plenária para 1.100 pessoas poderem sintetizar o que foi feito, né? E aí, quando foi chegando nesse último dia, a dona do evento foi lá, o que aconteceu? A agenda atrasou. O que ela foi cortar? O vídeo. E aí, quando eu soube, ela falou assim, quem mandou colocar? Quem mandou tirar?
E ela estava grávida, então eu também tinha que respeitar e tal. No final, o vídeo não passou. E aí você não conseguiu contar a sua história. Não, aí depois eu fiz um post no LinkedIn, postei e tudo mais, mas assim, foi uma decepção, porque eu fiz... Aquilo para mim era tão importante, só que eu não estava na mesma importância da Bayer. Perfeito. Então, ao invés de ser uma coisa boa, foi uma coisa ruim, porque depois eu recebi o feedback que eu meio forcei a barra. Então, isso foi um aprendizado, né? Porque às vezes, assim, por mais que você tente influenciar... Todo mundo tem que estar acreditando naquilo. Então, foi difícil, viu? Até escrevi livro, né, junto lá para falar um pouco das boas práticas, mas assim, às vezes você tá sozinho em alguns momentos que você quer defender a causa. E todos nós passamos por isso, né? Todos Excelente nós. que você tá falando agora. Nossa, verdade absoluta. Apesar de a gente achar implícito que a Bayer tá com essa preocupação. Você vê? Olha que contraponto importante. Na própria convenção, quando precisou-se, né, pensar que estávamos atrasados, o que faremos. Que coisa interessante. Por isso que a gente sempre tem que fazer a proposta e a gente já brifava os fornecedores para que tudo fosse, né? Mas aí, quando a gente ia um pouco mais a fundo nessa questão da comunicação, de ter mais espaço para contar a história, não tinha a mesma importância do que para mim. Perfeito. Então, isso que era foi uma pessoa que levantava essa bandeira. E o que eu percebi com o passar dos tempos aí, que isso já que tem feito uma curva de queda de ESG nas empresas. Então, não sei se vocês acompanharam até a questão de diversidade e inclusão, existiam departamentos inteiros nas empresas. Tudo cortado, inclusive na Bayer. Deixou de existir esse departamento. Eu tenho uma teoria, o porquê. Eu acho que médio na nossa área. Eu acho que na nossa área a gente tem tido uma cobrança um pouco maior, assim, vou falar por mim, né? Que tem uma empresa de cenografia. Eu sinto dos clientes uma cobrança cada vez maior. De uma adaptação que a gente não tem como não fazer. Mas só numa letrinha. Sim, que é sempre a minha briga, que é o E, o S e o G. A gente não vive só de madeira de reflorestamento, né? Tá mais ou pega o pallet ali. De material. Pega o pallet ali, mas você tem 3 horas para montar. Né? Estamos falando isso. Exato, né? Então a gente sempre traz essa bandeira. A nossa discussão aqui. é essa, e você está perfeito na tua colocação. Quando a gente está falando agora de ESG, a preocupação do nosso setor sempre é o reaproveitamento do material. Exato. Né? Agora, esquecendo que existem outras 2 letras. Então, na hora que... social. Eu entrei numa reunião, né? Nessa época da pandemia que você falou, eu só participei como ouvinte dessa reunião. Estava acho que pelo YouTube, uma coisa assim. E uma profissional da época, na hora, elas estavam falando sobre prazo de pagamento. Outro ponto. E aí foi falado, não, essa profissional falou assim, não, mas eu pago muito bem, eu pago 30 a 60 dias pós-evento. Eu queria, não sabia como entrar no computador para pegar no pescoço dela, porque, desculpa, isso não é pagar muito bem. Eu entendo que ela, como profissional, tem uma espada, ela não está fazendo aquilo porque ela quer, porque ela gosta, porque ela acha bonitinho. Tem uma espada na cabeça dela, tem obrigações, tem orientações que vêm de cima. E vocês são profissionais que trabalham ou trabalharam em grandes corporações, tem bilhões de regras. Não é chegar assim, eu vou fazer do meu jeito. Tem 1 trilhão de regras. E o ESG, para a gente, é a nossa briga. Posso? Por favor. A gente falou um pouco assim sobre grandes equipes, sobre budgets enormes, né, fusões. O que você acha que é mais complexo de administrar? Os grandes budgets ou as equipes e esse dia a dia? Eu acho que é complementar, porque quando você tem um budget, você consegue ser mais criativo e ter mais oportunidade de fazer uma série de ativações, né? Os budgets nunca são grandes. Na verdade, o evento é grande, mas os budgets são sempre apertados. Sempre vem assim, é normal, né? Então, assim, projetos grandes, entra muito a criatividade. E aí entra a equipe. Então, eu sempre provoquei muito o setor, a equipe, os fornecedores, no sentido de que nem sempre a ativação mais legal ela precisa ser cara. Ela precisa ser uma grande sacada, alguma coisa que conversa com o momento do país, da internet, que está se falando naquele momento, e você conseguir amarrar esse buzz em alguma ativação, isso super engaja. Né? Então,
mantinha umas sessões de Innovation Lab no time, que era exatamente para a gente parar para olhar para a inovação. Então, sabe assim, qualquer coisa que você está no shopping, descendo uma escada rolante, você vê uma ativação, aquilo pode virar uma ativação no seu evento. Então, assim, eu sempre conto uma história, acho que para vocês não contei, mas eu vou contar. E que eu falei, gente, eu segredo, tá, pessoal? Não contei para ninguém, não, tá? Que ela está contando só para gente, tá? Eu entrei num Uber, né? E o rapaz era já finalzinho de tarde, começo de noite. Eu entrei, sentei, tinha o encosto da poltrona, assim, e ele tinha um espelho com aquelas bolinhas de luz, tipo penteadeira. E aí, a hora que eu entrei, ele acendeu a luz e falou assim, fica à vontade, se você quiser se maquiar, fica à vontade. Pronto. Gente, era o mesmo preço, mas assim, a experiência que ele estava me trazendo ali era muito legal. E aí eu contei isso até para o pessoal de companhia aérea. Eu falei assim, imagina você fazer um fretamento, de repente, de um produto, sei lá, de câncer, que a mulher tá super, câncer de mama, a mulher tá super com a autoestima baixa, você faz um fretamento, coloca lá o espelhinho, faz uma aula de maquiagem. Deixa um kitzinho de make ali. Você imagina o poder dessa ativação? Total. E foi o menino lá do Uber que me deu a ideia. Então, essa conexão das coisas, você tem que estar com o olhar para a inovação. Então, essa é a minha provocação para o time e para os fornecedores. Aí, para os fornecedores, o que eu falo? Isso serve para todas as categorias, inclusive de estandes e feiras. Quando você vai me visitar, eu como cliente, você vai lá vender o seu serviço. Mas uma das coisas que todo mundo deveria incluir na pauta é assim, você já fez 1 milhão de feiras. Você já viu um monte de ativação de clientes de todos os tamanhos, de todos os segmentos. O que foi mais legal? Me conta. Porque se você me contar, isso vai ser material para eu poder ter repertório para outros eventos. Eu posso, com a tua ideia, recriar alguma coisa para os meus eventos. Então, somente hotelaria, feira, qualquer lugar. Gente, olha que coisa rica. E ninguém explora isso. Ninguém explora. O episódio de hoje precisa ser pago. Vocês precisam pagar depois dessa... Não. Aula. Cara, você deu uma dica agora maravilhosa. Maravilhosa. Isso é informação. Informação é rica. Maravilhosa. Né? E assim, olhando isso que você acabou de falar, eu recebi um pedido de consultoria, né? E eu falei, putz, mas para eu poder fazer uma proposta, eu preciso ter um portfólio, eu preciso me apresentar como. Aí, nesse 1 mês e meio que eu estou olhando para tudo quanto é oportunidade, eu fiz. Eu parei, eu fiz, tá pronto, depois eu até te mostro. Não, eu mandei a minha primeira proposta, né? Olha, que como um plano B, porque assim, eu acho que hoje o profissional, ele vai ter várias frentes de trabalho, né? A consultoria pode ser um retorno de uma grande empresa. Eu falo assim, uma das coisas que me deixa muito feliz é que quando você sai de uma grande empresa, tem aquela história do crachá, né? Até tem uns amigos que fizeram um livro por trás do crachá, né? E para mim isso não foi um impacto. Por quê? Porque eu já tinha uma relação muito forte com o setor. E lá na Bayer eu não podia aceitar nada. Então, vai lá, pega seus filhos, passa o final de semana no hotel. Não pode. Sim, complexo não pode. Eu saí da Bayer, eu recebi não sei quantas ligações. Ju, pega seus filhos e vai no final de semana. Aí eu falei, gente, agora eu posso. Então, eu tenho ido a muitos encontros. Até eu fui em um da Integra, que é tecnologia, e foi num hotel do interior. E assim, eu não consigo separar, né? A hora que eu cheguei no hotel, eu vi uma apresentação, eu já sabia o que tinha que melhorar. Ou eu tava lá olhando, eu falei, isso aqui não pode. Olha essa acústica de sala, eu tô ouvindo tudo que tá do outro lado. Você tava num outro momento, você tá num outro momento. Então assim, eu acho que o profissional é o profissional, independente de onde você tá. E às vezes as pessoas, quando saem das empresas, elas têm essa queda, assim, de autoestima, de insegurança, mas, graças a Deus, isso é uma coisa que manteve. Tanto que eu tenho convites até setembro para podcast, associações, co-criar eventos futuros com empresas. Então está sendo muito bom, assim, tô me sentindo. Vocês não têm ideia quanto tempo eu estou tentando trazê-lo aqui para a agenda dela, é complicado. Seu LinkedIn qualquer, pessoal. Juliana.patti. Juliana.patti, P-A-T-I. P-A-T-T-I. T-T-I. Juliana Patti. Então, Juliana.
PATTI, Pati, é o LinkedIn. Maravilha. Depois a gente coloca tudo no Letterman também, falou, campeão. Eu fui num evento outro dia do Clube Med, tá? Que a Patrícia... Tô sempre lá, amiga super. Patrícia maravilhosa. Patrícia, precisa vir Mas aqui eu falar gosto com a de pessoa gente, física também, adoro pessoa A física. Patrícia é muito completa. A Patrícia é nota mil. E que bom, né? No setor tem tanta gente boa, né? Maravilhosa, né? Eu fui num evento dele chamado Evento in Off. Eu ajudei a criar. Você estava lá, é teu, de vocês, Alagério. Tá, esse certo, é um verdade. das frentes que eu tô. Verdade. Então eu vou pegar, tem uma pergunta aqui que está mais ou menos com o que eu roubei dessa. Então eu roubei de você também essa do ideia. grupo, tá? a gente tem um comitê. Teu comitê? Que erro profissional, assim, que mais te ensinou na tua carreira? Eu tenho vários, tá? Eu já com 46 erro anos... profissional, ou seja, situação profissional... Eu não sei se a palavra é erro profissional, assim, que situação que não deu certo e aí você conseguiu mudar e criar alguma coisa diferente daquilo ali. Tem alguma específica que você... Eu acho que com eventos não é no dia a dia isso, dia a dia. Esse evento você off pensa é um evento muito bacana. O que você quer falar dele? Só para me dar um insight. O que você viu lá? Do evento off? Por exemplo, o Caioba lá falando da viagem dele, por exemplo, esse agora. Esse é o último agora. Deixa eu puxar no último. Porque teve esse daí, a abertura da próxima edição. Eu fiz esse aqui, tá? Tá. O Caioba falando, por exemplo, da viagem, que aí começou a dar tudo errado, e aí no final eles transformaram aquilo ali num negócio maravilhoso. Tem alguma situação nesse sentido? Ou você não tem tanto certo? Só vivendo tem coisas, né? Sempre tem, né? Eu acho que... deixa eu pensar aqui, uma que foi... Sim, eu tenho uma. A gente foi fazer um evento digital e aí eu vendi para a gente fazer Latam, né? E aí a gente construiu e a gente acabou usando uma ferramenta que era do México. Tá. E a gente testou e tudo, mas no dia não funcionou. Puxa vida, menina. Não funcionou e foi um erro de escolha de fornecedor mesmo, assim, porque a gente escolheu lá um fornecedor, mas a transmissão era feita aqui no Brasil, tinha que ter um link entre eles e isso falhou. Então, assim, os outros países assistiam, mas o Brasil não. Não. Meu Deus. E foi bem difícil, porque me ligava, eu estava lá no México acompanhando o presencial de lá e o Brasil aqui não funcionando, e foi um fiasco. Depois disso, eu fiz como se fosse uma auditoria, eu tive que fazer um documento que trazia todos os passos e onde estavam os gaps e o que a gente ia fazer para isso não acontecer de novo. Um POP. Eu precisei fazer isso, mas em nenhum... E aí entra assim, né, aquela história, não é culpa de ninguém. É a primeira vez que a gente estava fazendo aquilo, né? Teve um ganho financeiro enorme, era um evento interno, então ainda assim o risco foi menor. Então, assim, e aí lá no final eu falei sobre a cultura do erro, porque a gente só sabe fazer coisas novas se a gente ousa fazer. Pode dar certo, pode dar errado. E quando dá errado, a gente não pode ser sacrificado. A gente justifica, a gente fala um pouco do que vai ser, né? Mas eu acho que em ambientes controlados, então se eu fosse dizer isso, fazer internamente primeiro para depois convidar cliente, né? Eu acho que isso, sem dúvida, é um ponto de atenção e aprender com os erros. Então, assim, chamei o fornecedor, eles se falaram, a gente entendeu onde era o gap. Então, assim, foi organizado, mas com muito respeito. Porque, assim, no final... aconteceu o erro, né? Esse evento em off, então, até foi boa a tua lembrança, ou seja, você como presidente da LAGEV, né, em parceria com o Clube Med, Malagueta e outros parceiros de cenografia, que eu não vou lembrar o nome, é o André. E aí, o que a gente fez diferente no evento em off, e eu vou contar uma coisa, eu estou fazendo parte de um outro grupo e me pediram uma ajuda, né? Vamos fazer um evento diferente. Vamos contratar um palestrante, fazer meio dia de off, fazer final... Só que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Isso aí. Tem muito grupo. Eu listei 14 grupos. 14 grupos fazendo eventos para clientes que são as mesmas pessoas.
Olha. Então, assim, as pessoas não podem estar em todos os lugares, né? Então, pensar uma agenda que seja diferente de fato e com pessoas novas, porque, assim, são as mesmas pessoas palestrando em vários lugares, as mesmas pessoas. E a gente se encontra no evento. E aí, exatamente, e aí uma coisa que eu pedi para a pessoa fazer é assim, listamos os 14 que eu fui falando, e aí eu dei uma lição de casa assim, procura saber qual é o objetivo, qual foi a última agenda, que data foi, faz uma linha do tempo. Porque assim, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, tá todo mundo com o mesmo objetivo, fazer, sabe? E isso me incomodou um pouco, assim, sabe? É muita gente. Até esse final de semana teve um outro. Eu falei, gente, olha aí, mais um. O mesmo formato, as mesmas pessoas, a mesma agenda, conectar para transformar, conexão. Sim. Então, assim, eu acho que precisa repensar um pouco, porque as pessoas... Foi o que eu gostei do evento em off. Ele foi diferente já, né? Ele é diferente, porque você não está ali para vender... olha, nós somos Vitória, o mundo é perfeito. Não, peraí, não é assim não. Acontecem erros, acontecem situações que às vezes até são climáticas, que muda Sim. tudo, Nossa. Guerra, sei lá, tem bilhões de variáveis. E como é que... E aí, para mim, você tem um foco muito grande na experiência das pessoas. Total. Então, quem está com a gente nesse projeto é a Juliana Aranega. Sim, e ela abriu, né, uma empresa que chama Eco, que é Eventos, Comunidades e Ousadia. Uhum. Então, a Ju provoca muito essa ideia de fazer coisas novas. Inclusive, eu falei, Ju, vai pro palco. Porque ela sempre está no bastidor, nessa parte de roteiro, ela que faz o roteiro do Lact. E aí eu falei, vai. Aí ela foi. Aí depois ela fez até um post falando, né? Gente, eu fui e fui super bem, porque de fato ela vivencia coisas que acontecem nos bastidores e como resolver, né? E tem algumas coisas que você não resolve. Você vai realmente tirar aquele aprendizado e vai falar na real o que aconteceu, o que pode melhorar, porque todas as pessoas podem errar. Vocês quer conhecer um profissional? Tá 1 milhão tá aqui na frente da gente. Eu até falei, né, quando você me perguntou como é que eu te apresento, eu falei, coloca a consultoria de negócios estratégicos, porque eu acho que até eu estava conversando com um consultor, o fato de eu ter sido de compras, né, e eu fui uma pessoa de compras que caí na área de compras, né, e eu era muito comunicativa, eu não gostava de ficar na mesa, assim, ligando, fazendo negociação, tirando pedido, eu era a pessoa que só queria fazer reunião com os fornecedores e conversar e falar de relacionamento. Aí um dia eu virei pro diretor de compras e eu falei assim, eu acho que a gente tinha que falar dos nossos resultados na TV Bayer, nos elevadores, no refeitório, a gente tem que contar mais sobre os nossos resultados, sabe? Assim, eu era muito comunicação, assim, né? E eu acho que isso foi um diferencial. Porque eu conto também que eu fui com uma compradora de frotas, numa feira do automóvel, e eu já era de viagens, ia no Lact e tudo, conhecia o mercado todo. Então, quando eu cheguei com ela na feira, a Bayer comprava muito carro. Ainda era na época de comprar carro. É um dos principais clientes, né? A gente chegou no estande da montadora, qual que era a minha expectativa? Eu com a compradora sênior de frota, que a gente chegasse lá, o Paulo ia lá falar com a gente, claro, super bem-vinda, diretora aqui e tal. Tava te esperando. Não, a gente chegou lá, não tinha ninguém. Assim, a gente chegou como se fosse qualquer pessoa no stand, ficamos lá comendo uma coisinha, saímos, passamos despercebido. E aí, a compradora, ela era excelente, ela fazia ótimas negociações, japonesa, mais introspectiva. E aí, no plano de desenvolvimento dela, a gente olhou para isso, porque ela tinha que construir relacionamento, ter visibilidade, porque ela era muito boa. E ela reconhece isso depois no final, né? Quando a gente, depois de alguns 3 anos que a gente trabalhou junto, que isso eu plantei nela, assim, que isso foi uma coisa que foi importante para ela, porque é a marca, né? Se você não vai e você não se mostra... Você pode ser ótima compradora, mas não vai ter o próximo passo. Não vai ter o próximo passo. Hoje ela está já como gerente global de uma categoria de compras, super mãe de 3 filhos, sabe? A gente vai vendo a evolução das pessoas, né? Super importante. Mas essa parte de relacionamento, então sempre foi forte, desde compras, né? E eu carrego isso, seja na associação, seja na minha vida profissional. E uma das coisas que eu aprendi, e eu acho que o online foi um desafio,
toda vez que a gente vai numa apresentação presencial online, deixa o celular de lado, presta atenção no que a pessoa está falando. Porque hoje, você vê gente no celular, não é? Nos eventos, e isso é uma falta de respeito com quem se preparou para falar lá na frente. Então, eu inclusive, em alguns eventos eu vou e eu faço pergunta, porque assim, a pessoa está lá, ela se preparou, e o fato de você prestar atenção e você fazer uma pergunta inteligente é bom para você também, você não sabe quem está te ouvindo ali. Então, assim, as pessoas têm que tomar para si as oportunidades. Porque, por exemplo, a Luana Nogueira, quando eu convidei ela para a Lagev, eu estava na plateia, fizeram uma pergunta para ela sobre companhia aérea, DAC, super técnico de companhia aérea, um momento lá de mudança de legislação de companhia aérea, mas ela fez uma explicação onde ela contextualizou, sabe, assim, o que uma pessoa falou, um comentário com outra, juntou os dois e ainda fez um debriefing super inteligente. Falei, nossa, essa moça... Chamou atenção. Me chamou atenção. Se não tivesse tido a pergunta... Eu, quando eu comecei a dar palestras, 11 anos atrás, eu levava um amigo... que fazia as perguntas. Para fazer a primeira pergunta. Olha lá, tá vendo? Olha aqui, para as pessoas também animarem, ficarem à vontade. O quebra-gelo. E aí ele estava ali como... Né, era combinado. Mas isso daí também veio de um diretor que eu tinha de compras, que ele era bem rígido. Aí quando tinha Tom Hall Global... todo mundo entrava online lá, tinha que fazer pergunta. Só que assim, como ele era muito... Ele pedia pra gente preparar as perguntas, ele dava uma validada para ver se você não ia fazer nenhuma pergunta muito arrojada. Fora do script. Provocativa. Mas ele fazia todo mundo pensar, e o que acontecia? O time do Brasil era o que mais fazia pergunta. Então, quando o chefe dele vinha para cá, adorava fazer sessão com o time do Brasil, porque o time do Brasil era engajado, perguntava, mal sabia ele que era a lição de casa de todo mundo, mas isso foi um aprendizado que eu vou passando para os times, porque é muito importante isso. Você sabe que na época de primeira faculdade, a matéria que eu mais gostava era sistema de informação. E tem uma frase do Abílio Diniz, que ele fala que uma empresa são pessoas e processos, né? Então, a parte do processo, cara, pode estar linda, maravilhosa. Se a parte das pessoas não está funcionando, cara, esquece. Isso não vai funcionar. E o mesmo e o inverso também. Mas o processo você consegue corrigir com uma facilidade muito grande, né? As pessoas não. E aí, quando você tem um chefe, como você tem tudo que você está comentando até agora, para mim são pessoas. São pessoas. Que é o que a gente bate bastante no nosso levantar parede, qualquer um levanta, né? Paredes são outras coisas. Mas parar em pé não é para qualquer um. Exatamente. E falando um pouquinho da Lagev, por sua passagem ali por lá, né? Qual foi o maior desafio da presidência? Foi uma delícia trabalhar na Lagev. Quando eu cheguei, ainda estava na pandemia conselho, aí logo depois veio o convite para ser presidente, em 22, e eu peguei a retomada, né, da pandemia. Então, ainda foi um primeiro LACT menor, dentro de auditório, lá no WTC. E aí, assim, a minha chegada foram 3 coisas que eu falei, gente, a minha chegada é para unificar setor, porque existiam muitos grupos. Sim. E as pessoas em algum momento brigaram, foi cada um para o lado, mas a mesma coisa, eles tinham os mesmos objetivos em comum. Eu falei, então vamos juntar, que aí vem a força, né? E eu sempre transitei muito bem em todos eles. Então, eu tinha, assim, um nome, talvez até a questão de reputação, que as pessoas acreditavam que vir e que era um outro momento da Lagev, então vamos ver o que ela está falando, se faz sentido. E as pessoas vieram. Eu lembro muito bem o primeiro LACT que eu subi no palco, a Tchekó, que estava sentada na primeira fileira, e ela é uma pessoa do mercado de hotelaria muito conhecida, Forbes e tudo mais, nunca tinha ido. Não sabia nem o que era. Olha. E aí, nas últimas edições, ela participou de painel, ela esteve presente todas as vezes. Primeira dama da hotelaria. Primeira dama da hotelaria. Então, unificar setor. O segundo era que a gente não tinha um prêmio. Falei, gente, uma associação com mais de 20 anos não reconhece o setor, né? E aí, pensando em fornecedor e cliente, por que não criar um prêmio onde
tanto os clientes quanto os fornecedores podem se candidatar, né, aos cases ali, a apresentação. E eu falei muito mais, a gente coloca os finalistas no palco, porque, por exemplo, um gestor poder estar numa plateia de 2.000 pessoas, a fazer uma apresentação, a visibilidade que ele ganha no mercado, na empresa dele, isso eu falei no LACT desse ano. Às vezes, as pessoas nunca tiveram oportunidade de fazer uma apresentação para 2.000 pessoas. Então, a associação também está treinando ele para isso, para a vida, para a empresa, para onde ele for. E esse ano eu fiz uma pergunta para uma menina que ganhou e ela falou, é a primeira vez mesmo que eu estou fazendo isso. Me deu até um frio na barriga e tal. Mas que bom poder proporcionar, né? E o terceiro foi que a Lagev tivesse mais proporção Latam, global, porque ela se dizia latino-americana, mas ela atuava só no Brasil, então não fazia muito sentido. Claro. Aí nós fizemos pockets na Argentina, depois não conseguimos muito patrocínio para fazer na Colômbia, não chegamos a fazer nem no México, mas a gente foi para outro caminho de ter representação nessas grandes feiras. Então, a gente conseguiu uma mesa da Lagev dentro do stand da Embratur, lá na IMEX de Frankfurt e de Las Vegas, de BTA também com parceria, e aí a gente foi indo nesses eventos, né? E aí, esse ano a gente teve autorização do IMEX para ser empresa que leva. Antes a gente só tinha a mesa lá, agora a gente é uma dos grupos que podem levar, né? Então, o crescimento foi muito legal. E aí, nessa minha saída, eu fiz o balanço. Então, assim, eu entrei com 220 associados, saí com 660. Menina, quantos anos? 4 anos. Que bárbaro. Então, e aumentou patrocinadores, aumentou o tamanho da feira, tanto que agora a gente está olhando tanto lá no WTC, mas também outras oportunidades, porque agora ele cresceu, né? Eu acompanhei um pouco desse processo, como na época eu estava como vice-presidente, um dos vice-presidentes da MPI, e aí eu acabei acompanhando um pouquinho esse processo. Cresceu bastante. Parabéns pelo trabalho. Viu? Foi. Mas tudo que você faz, você está... Né? Eu acho que é porque faço com amor, sabe? De verdade, doação mesmo. E é tudo, às vezes, os prêmios são consequências disso tudo, né? Você sabe que eu estava agora fazendo aula de currículo, LinkedIn, porque eu recebi lá a consultoria de recolocação, né? E uma das coisas que eles falam é que quando você faz o início da sua narrativa, hoje você tem que fazer na sua primeira página do currículo, ó, dando aula aqui, a sua narrativa da sua história, né? E na sua história não tem mais um lugar que você coloca competências no seu currículo e nem prêmios. Nessa narrativa, você já fala o que você entregou de resultado, normalmente financeiro ou números. Aí esse resultado, ele indiretamente, você vai falar da competência que levou o resultado e o prêmio é a consequência. E desse resultado e dessa competência, fui reconhecida pelo prêmio tal, que aí endossa o que você está falando. Perfeito. Então, assim, foi um exercício bem legal e, de fato, é consequência, né? Consequência da valorização de quem vota, né? De quem elege, da maneira como você cria os cases. Então, no caso do ESG, a gente fez um evento todinho com fornecedores internos, onde todas as ativações tinham um fundo de ESG por trás e contava essa história, né? Tanto customizado para ativações de marcas, mas com ativação que por trás estava o ESG, seja em material, em brinde, em ativação e residual, o que fosse. E aí a gente ganhou o prêmio de ESG, até pela maneira como a gente fez a comunicação. Então, uma das coisas muito legais de receber um fornecedor, isso é legal também, abram a agenda para os fornecedores. Né? Os fornecedores são grande fonte de informação. E aí, nesses bate-papos, eu sempre falo isso, a reunião não é para você vir trazer e falar, agora eu tenho essa caneca com esse logo, isso aí, se eu quiser, depois você me manda o catálogo, vamos conversar. Vamos falar de negócio, vamos falar, né, o que você tem visto, o que eu tenho, o que meus clientes estão pedindo aqui internamente, para você saber também o seu próximo produto, né, o que está demandando. E essas conversas acontecem. E numa dessas conversas veio um fornecedor de sustentabilidade e ele falou que ele fazia reuso de tecido de guarda-chuva quebrado. Porque quando quebra o guarda-chuva, vai para o lixo, né? Fora. Então, ele pegava aquele tecido e ele fazia mochila,
né? E aí ele trouxe uma mochila meio almofadinha, assim, sabe? Bonitinha. Aí me lembrou aqueles casacos do Faria Limer, sabe? Faria Limer. Faria Limer. Aí eu falei assim, pô, você podia fazer pra gente um colete que a gente usa no dia do evento, bota o logo aqui, e aí a gente conta essa história usando, né? E aí ela fez... né? E a gente usou, e a etiqueta de dentro, a gente mostrava, era um guarda-chuva falando assim, esse colete foi feito para o evento da Bayer, com reuso de guarda-chuva, papapá. Meu, foi tão... Aí ela saiu de lá com um monte de pedido. Claro. Porque todo mundo queria fazer, até os fornecedores. Inclusive, quando você faz a feira interna, lá que a gente chamou vários fornecedores para expor. Eu já tive uma vez. Você cria oportunidades entre eles. Porque, por exemplo, a menina do colete, o pessoal de outra empresa falou, eu quero colocar para meus funcionários. Quando eles vão fazer lá, ser staff de eventos, eu quero também. Que elegante. Então, assim, e surgiu dessa conversa. Ela nunca tinha feito. Então, assim, essas conversas, quando elas realmente são... intencionais, você tá ali, você não tá preocupado na próxima reunião, no que se alguém tá chamando, você tá ali as coisas acontecem, então essas conversas precisam ser bem feitas. Verdade isso. E mesmo que não seja presencial, eu tô lembrando de 2 exemplos, só de você estar falando realmente, de pegar o telefone, ligar, trocar um pouco, conversar, contar o que você tá passando, até para trocar. Nossa, eu tenho tido várias oportunidades interessantes de entender quem são e o que as pessoas podem ainda mais, né, trocar com você. Sim. Total, e os nossos encontros presenciais também. Os nossos happy hours, a gente tem promovido pela Abrace happy hours mensais. E que a gente recebe tanto os associados como os fornecedores parceiros. Isso. E é exatamente o que você falou. Toda vez que eu vou... Menina, eu já saio de lá com vários pensamentos diferentes, né? Várias coisas que eu posso trazer para dentro da Núcleo, trocas com os fornecedores. Realmente faz muita diferença. E nessa consultoria que eu fiz lá na Bayer para empresas pequenas de diversidade, era uma empresa de fotofilmagem, né? E aí eu fui lá conhecer e tinha uma empresa por trás dando suporte da consultoria, mas assim, é muito engraçado, quando você trabalha numa empresa grande, você conhece um fornecedor pequeno, às vezes, assim, a nossa visão é uma coisa tão que você vai falar para a pessoa, é tão simples, só que ela não consegue enxergar porque ela não vive aquela situação, seja de comunicação, de apresentação. Por exemplo, essa empresa era uma empresa de fotofilmagem, fazia vídeos e tal. Aí quando eu falei assim para ela, faz uma apresentação de como você vende, porque o problema dela era que ela era acionada só para apagar incêndio. Não era a primeira escolha. E ela não tinha contrato de longo prazo, era só job. E aí, eu já tinha trabalhado em compras, né? E aí eu falei assim para ela, me mostra como é que você apresenta esse orçamento, quando você vai no cliente, como é que você apresenta. E aí, assim, o orçamento era no Word, a apresentação super antiga. Aí eu falei assim para ela, você faz um monte de vídeo para várias montadoras, tinha muito montadora de carro como cliente. Você não tem um vídeo da sua empresa? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela fez um vídeo, gente, emocionante, depois eu posso compartilhar com vocês. Que virou, tipo, quando ela vai visitar, ela já abre, que conta a história, porque o pai dela que filmou, o pai dela foi fotógrafo da Volkswagen lá atrás, tem aquelas fotos antigas e tal, e aí ela aprendeu com o pai e tal, e ela conta a história. E aí o vídeo é super bonito, super emocionante, conta a evolução da empresa até o momento atual, e é a voz dela narrando. Que narra. A história dela. São pessoas. E assim, foi emocionante. E aí foram 8 meses de programa, e aí a gente reformulou tudo, e no final de 8 meses tinha a formatura, ganhava lá o diploma da Bayer de conclusão de curso. E aí eu fui reconhecida uma das, acho que tinham 10 mentores, eu fui reconhecida uma das melhores mentoras do programa. E aí a gente saiu de uma taxa de 35 de taxa de conversão de vendas para 75. Em 8 meses.
Ela começou a ganhar clientes e no dia da formatura ela recebeu a notícia que ela tinha passado no processo, acho que da Honda, para ser fornecedor contínuo de contrato. Uma mudancinha e uma coisa e aí, é o projeto de mentoria que você cuidava na Bayer. E aí foi em 2019. Quando deu a pandemia, a gente se fala até hoje, foi esse contrato da Honda anual que segurou a pandemia dela. Você sabe uma das coisas? A gente tem aquela história dos amigos que a gente faz na jornada, né? O que eu gosto, adoro a nossa profissão, é que dá... E esse projeto que a gente criou aqui com o Brastalk, a gente poder conversar com pessoas como a Ju. Um monte de coisa que a gente não sabia, né? Nossa, e a gente descobre sempre aqui. Até de pessoas que a gente tem um dia a dia forte. Outro dia a gente estava com uma pessoa aqui que na área operacional, etc. Tal, formação, socióloga. Ela é operacional de pavilhão. Diretora de uma empresa, mas é operacional de pavilhão, e era socióloga. Ju, você falou muito em amor, a gente estou preocupado com o nosso tempo, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu não posso deixar de perguntar. Você falou muito de fazer as coisas com amor, etc. Tal. Como é que é a vida, conciliar a vida profissional com 2 crianças, 2 filhos? Já tão grandes, né? Não, eu acho que todo mundo fala assim, Ju, como é que você consegue ser mãe, associação, na época correr... Eu passeio com meu gato de coleira. Você consegue passear com o seu gato? Nossa. E eu falo assim, organizando tudo dá certo. E os meus filhos, eles gostam. Eles sabem, assim, um dia a minha filha, quando eu separei, ela deitou na cama e eu comprei um edredom rosa, né? Quando eu separei, reformei umas coisas. Ela deitou e falou assim, mãe, eu quero trabalhar para um dia eu ter a cama assim, igual a sua. Só para mim. Então, eu acho que nós somos exemplos e eles sabem que o meu trabalho proporciona uma série de coisas. Então, assim, o Rafa, agora eu estou no Mulheres do Turismo, que é o próximo livro que lança agora em julho com várias mulheres. E aí eu dedico ao Rafa, porque o Rafa fala, a gente mudou de escola, e quando a orientadora falou assim, que vocês querem ser quando crescer? Aí que ele falou, eu quero trabalhar em eventos igual a mamãe. Então, a gente, inspira, porque ele vê que eu sou feliz fazendo isso também. Então, uma vez a gente foi no Tauá fazer uma apresentação de sustentabilidade e ele foi comigo de acompanhante. E aí ele quis ficar, porque ele podia estar com os monitores, mas ele quis assistir a palestra. E aí eu levei o colete, eu levei algumas coisas que eu tinha para o pessoal ver ali, rodar na sala. E ele foi o menino que passava, sabe, assim, tava ali participando, foi super especial, e quis tirar foto no palco comigo, assim, com os palestrantes. Então ele gosta, ele é bem conversador, sabe? E minha filha também, e de novo, as pessoas que a gente se torna amigos e tem o trabalho e tem o pessoal, proporciona muita coisa. Quantos anos eles são? A Ju fez 15. 15. E o Rafa fez 12. Eles são super companheiros. E agora fica mais fácil, porque como eles estão maiores, eles ficam sozinhos. Então, eu posso ter muitos jantares, eventos à noite. Fica um pouco mais solta, positivo. Outro dia ele ligou e falou assim, mãe, você tá aí comendo gostoso e eu tô comendo aqui comida esquentada no micro-ondas. Você trata de pedir um iFood pra mim? Aí eu falei, eles vão ver esse episódio? Eles vão, eles gostam. Rafa e Juju, um beijo. Mamãe ama vocês e vamos fazer muita coisa juntos. Porque eu sou essa mãe, vou em show, fico em fila. Não sei se vocês sabem quem é o João. O João tá voltando, saiu ontem a notícia. Parado, ele vai voltar e ele vai fazer um show no Allianz de novo, tá negociando. Foi um boom, né? E eu fui em 11 shows do João com ela. Então, assim, e isso constrói memórias, né? Sim. Então, eu sou uma mãe que participa bastante. Meus filhos, quando eram pequenos, era Power Rangers, era... Eu tento ao máximo também construir essas memórias, o máximo que eu consigo também. Você é bem que idade tem vocês? Eu tenho uma menina de 7, a Manuela, e tenho o Rafa de 11. Ah lá. Como vocês são jovens, vocês duas, viu? Vocês todos nós somos. Você que começou cedo, Paulo. O meu mais novo está com 22. Ai, que delícia. Aí depois tem uma menina... Já escolheu o que ele vai fazer? Ele está estudando marketing. Marketing, aí. A minha filha é psicóloga, fez Mackenzie, está agora fazer o projeto dela, fazer o mestrado dela na Alemanha. E o mais velho está com 34. Nossa, Paulo, esse é engenheiro da Poli, também está com a vida dele
Bem Sim. legal. 34? A minha Você filha viu? está estudando na Paulista agora, no Objetivo quis mudar, está indo de metrô, voltando de ônibus e Boa. tal, porque ela quer fazer Casper, Líbero e quer que é do lado ali. ser jornalista e jornalista esportista. Olha. Antes de Copa, tá? Já tem um bom tempo que ela fala que ela quer ser comentarista. Olha, E ela sabe que todas as regras de coisa. futebol, Comentarista? Apresentá-la conversa a com o Líbia. vô. Que inusitado, né? É. Que Que loucura, já tá que bem máximo. focadinha. Com a idade dela já dá para É. mirar o que ela gostaria de ser, de fato. Legal, né? Muito legal. Last one? Last one? É que eu queria fazer 2. Vai. Se você pudesse falar alguma coisa para o pessoal que está começando na nossa área, nessa carreira de eventos, o que você diria? Continue, porque a gente precisa de novos talentos. Eu promovo bastante para que a geração Z venha para os nossos eventos, porque eles têm muito a agregar. A gente não falou de inteligência artificial, mas assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que me ensinam todos os dias, e essa troca é muito importante. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio entre as pessoas que estão mais tempo, que multiplicam conhecimento, mas essa turma entrando com tanta novidade, com tanta ideia criativa, porque eles vivem isso. Você imagina que a menina que trabalhava comigo, ela fez um fechamento de ano, assim, de revisão de como é que fala? De final de ano, sabe? Que a pessoa faz uma tudo que eu fiz. Ela fez com tema de festivais. Então, cada pilar que ela queria falar de entrega era um palco. Como se fosse um festival de música. Perfeito. Super criativa, fez tudo com inteligência artificial, aí ela fez o próprio avatar dela em cada situação, sabe assim? Eu fiquei encantada, eu falei assim, tá vendo? A gente precisa que esse pessoal venha e tenha espaço. Acho que a gente precisa disso. E o nosso aprendizado de hoje, Paulo, é a troca, né? Eu acho que é isso. Vou sair com esse aprendizado aqui, com essa vontade já de colocar mais em prática, né? Eu acho que a troca, as pessoas, elas agregam muito, independente da idade, né? Total. Ou de que estágio elas estejam profissionalmente, sejam começando, né? Acho que agrega muito. E você passa, o que você falou, você passa muito amor no que você faz. Você sabe que... Consequentemente, dedicação. Esse livro que eu vou lançar tem uma frase que falava lá, uma frase sua, né? E aí eu fiquei pensando, e tudo que eu faço, eu quero transformar as vidas, eu quero que as pessoas prosperem. Então, quando eu consigo tocar na pessoa e a pessoa prospera, para mim aquilo é alegria. Tipo, eu vou para casa, tipo, venci. Demais. E a frase é, fazer a sua história ser incrível faz parte da minha. Então, essa é a minha frase para fechar, não é? Porque se você conseguiu tocar e transformar e a pessoa prosperou, no final você está por trás daquilo. Então, isso é uma alegria, é um feito como líder, como pessoa, como mãe. Então, é isso. Maravilhoso, hein, Paulo? Claro. Juliana, quem é você? Conta pra gente. Juliana por Juliana. Eu sou uma pessoa de muitas facetas, assim. Mãe, profissional, capricorniana, sou uma pessoa positiva e que sempre vê o lado bom de tudo que acontece. E também penso que todo momento é Deus na nossa vida, né? E nesse momento agora eu falo, não é no tempo que eu quero, é no tempo de Deus, não é? Então a gente tem que viver o momento. Então a gente aprende isso todos os dias, né? Maravilhoso. Arrasou. Muito obrigada, Ju. Foi muito gostoso. Bom, né? Obrigado. Uma troca muito gostosa mesmo, de muito aprendizado. Você sabe que tem episódios como esse aqui, são aqueles que eu escuto, porque não pode ser 2 horas. E eu gosto de falar, então, case, história tem para contar bastante. Que delícia, que gostoso. Você conseguiu, pelo menos, coisas que não é todo mundo consegue. Eu falo muito. A gente falou muito pouco. Falou muito pouco hoje. É verdade, Paulo. Eu gosto de falar. Que a gente aprendeu com ela hoje aqui. Exato, muito agregador. Ju, obrigado. Obrigado por esse episódio. Conte com a gente, conte comigo, Paulo, com a Sula, com o Abraço, enfim, a gente está aqui à disposição sempre. Obrigado. Vamos manter contato. Pessoal, eu amei, eu tenho certeza que vocês amaram também. Façam comentários, dê joinha, se inscrevam no canal. Se vocês querem que a gente faça alguma pergunta que vá para o nosso roteiro, por favor, nos indique. A gente faz isso para vocês, tá? E com muito, muito, muito amor. É isso. Beijo grande, beijo grande. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.